Seja bem-vindo ao Ultraeduc. Hoje vou explicar para você sobre a estratégia do cachorrinho. Uma estratégia muito simples que irá ajudá-lo a fechar suas vendas e a crescer ainda mais os seus negócios, onde você poderá dobrar ou mesmo triplicar o seu faturamento. Porque você absolutamente deve deixar que os seus clientes levem para casa o seu produto numa base totalmente experimental e sem riscos. Simples, porque com isso você poderá conquistar ou até mesmo fechar muito, mas muito mais vendas. Poderá duplicar ou até mesmo triplicar o seu faturamento atual. Uma emulação criativa não quer dizer necessariamente um plágio. Por isso, não tenha medo de começar a adaptar os conceitos de sucesso de outros negócios, de outros profissionais no seu próprio. Procure usar sem medo as estratégias de sucesso dos outros negócios, que eles já desenvolveram, totalmente distintos ao seu, mas que você poderá incorporar, desenvolver, adicionar para usar no seu próprio negócio. E é exatamente isso que as empresas de sucesso fazem quando algo que uma outra empresa, em qualquer outro segmento, está usando e fazendo com sucesso. Eles procuram simplesmente inovar. Eles acabam adaptando, incorporando nas suas estratégias de venda. E, logicamente, você não precisa necessariamente olhar para alguém do seu próprio segmento de atividade. Poderá até mesmo ser qualquer um em qualquer outra área de atividade econômica. Afinal, essas empresas simplesmente buscam adaptar e emular criativamente algo a mais, algo para alcançar os seus próprios objetivos. Quer um exemplo clássico e simples? Você, por um acaso, já ouviu falar da estratégia com o uso do cachorrinho para o fechamento de suas vendas? Bem, é simplesmente uma das estratégias mais eficientes e poderosas que já inventaram. E é muito simples, pois é totalmente baseada e absolutamente na experiência sensorial do seu cliente. Quer saber como funciona? Um cliente entra numa loja de animais com uma criança que está implorando faz dias ou até mesmo há semanas para ter um filhote de cachorro. Talvez até mesmo parecido com esse aqui. Sem ter a mínima certeza de que isso foi realmente uma grande ideia, ou até mesmo sem ter a mínima ideia de que o filhote em particular será o casamento perfeito para o seu filho, o cliente normalmente não irá se comprometer com a sua compra. Ele irá hesitar, ele irá ponderar, ele irá pensar, ou vai dizer a famosa resposta: deixe-me perguntar para um membro da minha família, meu marido, minha esposa, meu outro filho ou filha, ou até a sogra. Mas o vendedor experiente já sabe disso e oferece para deixá-los levarem o pequeno cachorrinho para sua casa por alguns dias, até descobrirem se gostam ou não do filhote. Quem sabe até mesmo por 2 semanas. E prontamente o vendedor assegura ao pai que o cachorrinho poderá ser devolvido. E principalmente que um garantido reembolso será alegremente oferecido a ele, sem perguntas, sem hesitações. Se por um acaso eles finalmente decidirem que não desejam mais mantê-lo. Diga-me, como é que você poderia dizer não a uma proposta tão sincera, tão razoável como esta? Especialmente quando você olha para baixo e vê o seu filho ali parado, com os seus olhos amarelados, com até lágrimas escorrendo e ao mesmo tempo cheio de expectativas para possuir o seu cachorrinho. É óbvio que a criança acabará por se apaixonar com esse novo animalzinho de estimação. E não haverá nenhuma maneira que o pai conseguirá sequer
pensar em devolver o cachorrinho para a loja. Vendido. Um filhote de cachorrinho. Simples assim. A venda foi feita. Quer outro exemplo para você? O número de lojas que vendem tapetes usam dessa mesma estratégia de emulação criativa para, por exemplo, permitir que os seus potenciais compradores levem para suas casas um tapete e experimente como é que o tapete ficaria instalado no seu próprio ambiente, com a sua própria decoração, com o seu próprio espaço, etc. Muitas vezes, no final das contas, e até mesmo na maioria das vezes, quem acaba finalmente decidindo a compra é simplesmente a faxineira. Afinal, o comprador não quer reviver novamente a experiência de tira e põe, de colocar novamente os móveis no lugar, movimentar os móveis de um lugar para o outro, no interminável tira e põe. Muitas vezes, até pode acontecer que o cliente acabe testando um tapete, logo após um outro, até que finalmente encontre um que ele realmente acabe amando. E isso, logicamente, poderá até custar à loja um pouco a mais, em termos de algumas taxas extras de entrega. Mas é uma despesa certamente suportável que valerá a pena fazer para efetuar uma venda saudável como essa. Porque uma vez que é possível o cliente o deixar de vez, as probabilidades de recuperá-lo, ou ela, cairão drasticamente. Serão quase nulas. Principalmente, se a sua empresa não tiver uma estratégia em funcionamento de continuamente capturar o nome, bem como todas as informações desse seu possível cliente. Por isso, quer dizer, todas as informações de contatos possíveis de cada prospecto, como nome, endereço, telefone, hábitos de compra, etc. Por exemplo, um empresário no ramo de diamantes está usando exatamente dessa mesma ideia de emulação criativa para adaptar essa técnica do cachorrinho para vender os seus anéis de noivado, chamando o programa de experimente e use antes de comprar. O comprador poderá até mesmo escolher 3 anéis diferentes e personalizados, que a empresa enviará ao possível cliente uma réplica parecidíssima e exata feita de zircônia cúbica, já com frete de retorno totalmente gratuito para que a noiva possa usar e experimentar por até 15 dias. Exatamente como a estratégia do cachorrinho ou como a estratégia do tapete. O cliente, em nenhuma hipótese, será obrigado a comprar. Ele só compra se quiser. Então, meu prezado empreendedor, como você poderia emular, adaptar e modelar a estratégia do fechamento do cachorrinho para fornecer aos seus clientes a oportunidade para melhor experimentar os seus produtos ou os seus serviços? Será que você poderia até deixá-los levarem o produto para casa e ainda viver bem com isso? Ou será que você poderia criar uma espécie de réplica, uma miniatura, uma cópia exata, em pequena escala, do seu produto, para que eles possam experimentar? Exatamente como as empresas de cosmético fazem? De modo que, após alguns dias usando o produto, o seu prospecto irá retornar para comprar a embalagem do tamanho padrão? Pois uma vez que o seu verdadeiro produto estiver na posse dos seus prospectos e que os mesmos experimentarem a alegria, a satisfação de possuí-los, a sua venda certamente será uma coisa absolutamente certa. Especialmente quando adicionamos esse componente emocional forte e decisivo para a sua compra. Portanto, meu prezado empreendedor, sente-se ainda hoje e comece a pensar nas mais diferentes maneiras que você poderá incorporar e fazer com que os seus clientes se apaixonem
e se encantem com uma experiência de cachorrinho ao fazerem mais negócios com você, fazendo que o seu fechamento de vendas acabem sendo mais muito superiores ao que eram antes. Tire ou elimine ao máximo o risco para o seu cliente e faça ótimas vendas.